Eu tenho um filho adolescente de 15 anos e entre os amigos dele já começa aquela conversa de o que você vai ser quando crescer. Quer dizer, na verdade eles não falam assim. Eles perguntam, você já tem planos para o futuro? Você sabe o tipo de universidade que pretende cursar? Qual a carreira que você vai seguir? E é muito difícil para um adolescente de 15 anos definir o futuro, porque uma carreira requer investimento na educação, anos de estudo e depois a busca por um emprego que dê segurança financeira, emocional, que a pessoa se sinta feliz e realizada. É uma bagagem muito pesada para um adolescente carregar. É uma decisão que vai transformar a vida dessas pessoas que ainda estão se conhecendo. Eu aprendi a ler com 3 anos. Pulei o primeiro ano. É uma história estranha, porque a minha mãe lia historinhas para mim e um dia eu comecei a ler junto. Então ela achou que eu tinha decorado os livrinhos, mas eu já estava lendo. Então eu aprendi a ler com 3 anos. Aí eu fui para a escola, pulei o primeiro ano, porque eu já sabia ler, era alfabetizada, fui direto para o segundo ano. E eu sempre fui a mais nova da minha turma. Era muito complicado lidar, porque quando eu entrei para a faculdade aos 15 anos, eu não tinha maturidade. As meninas já falavam em namoro, aborto, drogas, e eu ali toda inocente, sem saber daquele mundo adulto que elas viviam na zona sul do Rio de Janeiro, e eu não tinha a menor ideia do que era, porque eu era muito ingênua, muito ingênua. E isso afetou a minha decisão, porque eu gostava de direito, psicologia e comunicação social. Fiz vestibular para as 3 áreas e passei para as 3 áreas. Eu gostava muito de psicologia, sempre lia desde criança livros de psicanálise. Enquanto as crianças estavam lendo Gibi da Mônica, eu estava lendo Freud, Jung. Sempre gostei muito de psicanálise. E direito, adorava ler leis. Eu sabia leis de cor na adolescência. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que ser assim. Cada vida é única. Cada pessoa tem sua própria experiência, sua família. A construção de uma existência é individual. Por mais que você tenha orientação em casa, um adolescente vai ter sempre que tomar decisões que vão afetar a vida dele. E essas decisões, por mais que a gente oriente, são dele, do adolescente. Eu acho muito peso para uma pessoa definir uma carreira tão jovem. E depois a gente às vezes quer mudar de carreira. Eu, por exemplo, comecei trabalhando com jornalismo, fui apresentadora, repórter. E um belo dia eu comecei a escrever roteiros para televisão. Então nada é definitivo e a gente tem que também colocar essa opção para os filhos. Se você começar um curso e não gostar, você pode sair dele e começar outro. Se você se sentir infeliz na sua carreira, na sua profissão, você pode trocar, você pode tentar outras coisas que lhe deem alegria e realização profissional. Então, quando a gente for falar com os filhos, tem que sempre lembrar disso, que nada é definitivo na vida, que tudo pode ter uma segunda chance, uma segunda via. Quantas vezes você vê pessoas que começaram a vida como empregados e viraram patrões, ou mesmo que queriam muito ter uma carteira assinada e de repente viraram donos do seu negócio, pessoas que trabalhavam com engenharia e passaram a ter uma visão artística do mundo e seguiram por aquela carreira, ou mesmo a pessoa que tem um diploma e não consegue emprego na área. Primeiro, porque o mercado de trabalho está difícil, e segundo, porque não tem habilidade profissional, não tem talento, não tem afinidade com aquela carreira que escolheu tão novinho lá atrás. Vamos ter paciência com os nossos filhos quando eles estiverem escolhendo uma profissão. Porque se para a gente foi difícil, e muita gente não consegue nem fazer uma universidade porque está caro, ou mesmo porque não consegue passar para uma universidade gratuita, ou porque não tem interesse realmente, é uma opção de vida fazer a universidade. Nem todo mundo tem essa vontade. E a gente tem que entender. Na minha época de adolescente tinha curso técnico. Todas as escolas tinham um curso técnico. Eu fiz química, não tinha nada a ver comigo, mas eu adorava. Era uma opção. Eu tive que escolher entre engenharia, química
ou sei lá o que, não lembro o que que era. Nada tinha a ver com comunicação, direito ou psicologia. Então, nem sempre as escolhas estão de acordo com o que a gente quer para a vida da gente. O menu está ali com poucas opções. E a vida nem sempre dá tantas opções para a gente. A gente tem que aprender a lidar até com a escassez. A gente vibra na abundância, mas tem que pensar também que nem tudo é excesso, às vezes é falta também. Vamos cobrar menos dos nossos adolescentes sobre essa questão de decidir o futuro. Quando estiver mais próximo do vestibular, do Enem, a gente tenta colocar para fazer teste vocacional, se eles ainda não tiverem aquela opção de vida já definida, porque tem criança que desde pequenininha fala, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, eu quero ser político, sei lá o que eu quero ser. E tem criança adolescente, que na beira do Enem, na beira do vestibular, não sabe ainda. Gosta de tudo e não gosta de nada. É complicado, gente. É muito complicado. A gente tem que entender. Tem que entender.